Então, pessoal, boa tarde, né? Obrigado por estarem presentes mais uma vez. Lembrando que hoje é uma aula do HTML. Na verdade, nós vamos fazer a prova hoje, não é isso? Todo mundo aí estudou? Pessoal, todos estudaram. Pessoal, dá um feedback aí. Quem foi que estudou para fazer a prova? Pessoal, estão me ouvindo? Por favor, aí me respondam. Quem de vocês aí estudou? Pronto, Cauã estudou. Quem mais? Micaela estudou. Antônio Breno. Samuel. Vitória. Vamos lá, respondam aí, por favor. Estou esperando aí. Pessoal, estou aguardando a interatividade de vocês aí, tá? Então, pessoal, tiveram a semana todinha para estudar, vocês só deram uma olhada, aí fica difícil, né? Aí depois, quando vocês ficarem na prova, não reclame, tá? Então, vamos lá. Como eu já tinha adiantado para vocês, tá? Na revisão, a gente tem por objetivo tirar as dúvidas de vocês, tá? As dúvidas é com base, melhor, a revisão é com base nas dúvidas de vocês. Então, eu gostaria que vocês pudessem me colocar logo as dúvidas aí, para a gente começar, tá? Quem tiver dúvida aí já pode ir colocando, tá, pessoal? Já pode mandar mensagem aí, professor, tenho dúvida nisso, nisso, nisso. Coloca aí para a gente ir tirando. Vamos lá, pessoal. Primeira dúvida aí. O pessoal entrou agora lá, entrou. Cadê aqui? Vanessa. Mirelle. Vamos lá, pessoal. Estou aguardando para que vocês me digam aí qual é a dúvida de vocês, para que a gente comece a responder, tá? Se alguém me enviou alguma dúvida aí, não apareceu para mim até o momento. E só para reforçar, tá, pessoal? Dúvidas tem aqueles que estudaram, tá? Quem não estudou não teve dúvida. E aí, pessoal, estou aguardando, viu? Estou aguardando aí vocês colocarem. Vamos lá, Cauã, começa você aí. Coloca aí qual foi a dúvida que você tem, ou que você teve estudando para a prova. Vamos lá, Matias. Então, cara, observa aí o tempo que a gente está perdendo aqui, eu e vocês. Primeiro que eu já entrei atrasado por causa desse problemazinho que eu tive aqui. E agora que eu entrei aqui, vocês estão demorando tanto.
tá? Primeiro, deixa eu começar aqui pelo Cauã, que eu já tenho aqui em mente, tá? Canvas, Cauã, é um elementozinho, uma tagzinha do HTML, tá? Do HTML5. E então, Cauã, o que é que acontece? Se você entender assim que o Canvas ele é uma tag onde a gente pode, digamos, colocar alguns objetos, sim, sem problema, colocar cor e tal, colocar um fundo, até podemos fazer isso daí. Só que o Canvas ele é voltado para a parte de games, tá? Porque nós podemos trabalhar a parte de games dentro do HTML. Tá? Então, sendo assim, por exemplo, na parte de desenvolvimento de game, quando você quer fazer com que uma determinada parte do conteúdo ela tenha interatividade, a gente usa o Canvas. Exemplo, se eu for apenas colocar o Canvas direto, por exemplo, vou lá, abro uma tag Canvas, coloco um plano de fundo, coloco o texto dentro dela, ela vai funcionar a mesma coisa, por exemplo, como a div, ou seja, a gente não vai ter como interagir com ela, tá? Então ela só vai servir lá como um bloco de conteúdo. Mas assim, falando em um HTML semanticamente correto, não é interessante você utilizar o Canvas à toa, tá? Por exemplo, vou usar o Canvas aqui só por usar, porque eu consigo colocar um plano de fundo. Então, só se utiliza o Canvas quando o objetivo for a partezinha de games, tá? Ou games, ou, por exemplo, se você for desenvolver algum recurso 3D. Não sendo isso, prefira utilizar exatamente, digamos, o ID ou o articles, de acordo com o que foi passado nas aulas anteriores, certo? Então, seria isso. Canvas apenas para jogos. Você pode formatar ele, você pode colocar cor de fundo, você pode colocar elementos dentro dele, mas ele só vai ter funcionalidade para jogos, ok? Vamos lá. Cadê aqui? A Vanessa colocou o seguinte: professor, eu não entendi o que é o aliás, o form target, tá? Então, aqui na página 83 do livro, ele diz o seguinte: o atributo form target define como um arquivo de resposta do formulário será carregado. Ou seja, Vanessa, na hora que você cadastra, suponhamos, você criou um formuláriozinho, e esse formulário você coloca lá, por exemplo, vamos colocar aqui uma ideia. Digamos que você faz uma tela de login de um aplicativo e a tela de login tem lá, por exemplo, usuário e senha. Então, basicamente, quer dizer o seguinte: depois que você colocar o usuário e a senha e você clicar em entrar, por exemplo, o que é que vai acontecer? Então, esse form target, na verdade, o que é que ele define? Se a página ela permanece aberta quando você entrar, por exemplo, clicou em entrar, vai ficar a mesma tela? Nesse caso, obviamente, ele vai abrir uma nova tag. Então, inclusive, quando a gente usa a propriedadezinha underline blank, por exemplo, ele funciona basicamente como se fosse um link que direciona para uma nova página. Então, seria basicamente o seguinte: você abre um aplicativo, aí quando abrir o aplicativo, tem lá usuário e senha para entrar no aplicativo. Aí você coloca o e-mail e a senha, por exemplo, e clica em entrar. Quando você clica em entrar, aí ele vai para a tela principal do aplicativo. Então, seria basicamente isso daí. Só que existem casos, por exemplo, que você pode, suponhamos, você tem, às vezes acontece muito, um exemplo, eu estava baixando hoje o Adobe XD, por exemplo, e eu abro a parte de download, mas para fazer download eu tenho que estar logado. Então, quer dizer, eu vou lá, coloco o meu usuário e minha senha, vou clicar em entrar e ele permanece na mesma página. Então, quer dizer, basicamente esse form target aí, esse atributo, ele serve para você definir, ó, quando você clicar em um botão tal, o que é que vai acontecer? Vai abrir uma nova página ou ela vai permanecer com a mesma página aberta. Então, basicamente, seria isso daí, Vanessa. Compreendeu?
Samuel, você estava com dúvida em que, Samuel? Deixa eu ver aqui outra dúvida. Samuel Ítalo colocou aqui um GIF de 3 segundos é considerado uma imagem ou um vídeo? GIF, Samuel, independente se for 3 segundos, 5 segundos, ele é uma imagem, ele é considerado como uma imagem, não como um vídeo, tá? Então, quando você vai colocar, por exemplo, um GIF, você não vai utilizar a tag vídeo, por exemplo, você vai utilizar a tag IMG. Não importa se esse GIF aí, ele vai ter, por exemplo, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, não. Aí vai ser de acordo com, nesse caso vai ser sempre imagem, ok? Entendido aí, Samuel Ítalo? Vamos lá, pessoal, mais dúvidas aí, por favor? Vamos lá, pessoal, mais dúvidas? Aproveita aí, tá, pessoal, para tirar as dúvidas, porque a prova de vocês, ela vai ter uma parte de marca X, vai ter uma parte de vocês descreverem, ou seja, eu vou dar um código e vocês vão me informar o que diz aquele código, e também vai ter uma parte prática, uma questãozinha só prática para vocês fazerem, tá? Vamos lá. A Erika colocou aqui, ó, eu tentei colocar um vídeo usando a tag vídeo, mas ele não mas ele não é MP4, aí não apareceu. Usei outra tag que não lembro o nome, mas também não apareceu. A gente faz agora, Vanessa, deixa eu compartilhar aqui, tá? Vamos lá, quando a gente usa somente a tag vídeo, esse vídeo ele vai aparecer como se fosse uma imagem lá na tela, se a gente usar ela direto, tá? Aí, por isso, a gente usa dentro da tag vídeo uma outra tag chamada de source, que ela possibilita que você coloque o vídeo. Outra possibilidade, Vanessa, outra coisa que você deve observar, na hora de você colocar o vídeo, você tem que colocar exatamente o tipo do vídeo. Por exemplo, se o vídeo for MP4, aí você vai ter que colocar MP4. Se o vídeo ele for, por exemplo, um WMA, por exemplo, então você coloca lá o WMA. Então, existe assim vários tipos de arquivos e que a gente pode, digamos, ir personalizando, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui um HTML, vou colocar aqui revisão. Lembrando que no HTML tem aquele atributo lang que a gente coloca aqui, ó, PTBR, tá? Vamos lá. Então, ó, para a gente conseguir colocar um vídeo, primeiro a gente pode observar da seguinte maneira. Eu posso começar com a tag vídeo? Pode, eu uso essa de baixo, viu, pessoal? Porque se vocês usarem a de cima, inclusive eu não sei nem como é que tá aí para vocês, se vocês conseguem visualizar, porque eu sei que o meu computador está muito lento e a própria ferramenta aqui está lenta. Então, primeiro, vocês já conseguem visualizar aí o códigozinho HTML que eu já coloquei, só para saber se eu continuo, como é que tá. Hein, pessoal? Ok, beleza. Vamos lá. Então, eu posso colocar aqui a tag vídeo, inclusive eu geralmente uso aqui a de baixo. Eu não insiro o vídeo direto aqui, porque às vezes que eu coloco aí, eu observei que não deu muito certo. Eu aconselho que dentro aqui da tag vídeo você possa colocar o nomezinho controls, porque inclusive não precisa colocar esse igual e tal. Coloca só controls, porque dessa maneira aí você vai criar o reprodutorzinho, por exemplo, o pause, o play, o anterior e tal. Então você já cria isso daí. Uma coisa que você já pode também definir é a largura do vídeo. Digamos que você quer colocar, deixa eu olhar aqui logo qual é o vídeo que eu tenho para vocês aqui na pasta, para eu saber mais ou menos o tamanho que eu vou estipular para o vídeo, tá? Só um instantezinho aqui. Deixa eu localizar aqui a pasta de vocês, só para saber qual é o vídeo que tem lá. Aliás, vou fazer o seguinte aqui. Já vou levar um vídeo para lá. Só
aqui, tá? Só colocando aqui um... Deixa eu ver aqui. Segunda tarde, vou colocar aqui um vídeo. Eu já tinha um lá. Vou colocar esse outro. Vamos lá. Então, ó, primeiro, a largura aqui. Digamos que eu vou colocar aqui, ó. Ele vai ocupar 500 pixels, tá, de largura por 400 pixels de altura. E aqui, ó, dentro da tag vídeo aqui, né, é onde eu vou simplesmente colocar outra tag chamada de source, e aqui sim eu coloco o vídeo. Então, por exemplo, eu já sei que o nome do vídeo é esse daqui, ponto MP4, tá? E outra coisa, Érica, que talvez não funcionou aí o seu, primeiro, essa questão do... Sim, eu esqueci de colocar aqui, ó, que ele está dentro da pasta vídeo, tá? Ó, pasta vídeo, barra, aí tá aqui o nome do arquivo, ok? E dentro dessas aspas aqui do type, a gente definir que ele é um vídeo, barra, ou seja, um vídeo do tipo MP4. Então, assim, é possível que o erro, quando você for colocar aí, tanto pode ter sido do local do arquivo, que você não colocou ele de maneira ideal, da maneira correta, ou o tipo do arquivo aqui, ó, no ponto MP4, ou então tipo do arquivo, que seria vídeo barra MP4. Então, terminei aqui, ó, vou salvar. Deixa eu salvar aqui dentro da pasta de vocês e já mostro para vocês no navegador, tá? Só um minutinho. Vou colocar aqui o nome de revisão, o nome do arquivo. Tá, deixa eu abri-lo. Revisão. Deixa eu ver se eu consigo abri-lo. Consegui já aqui. Olha lá, ó, vê se vocês conseguem aí já visualizar o navegador aí, por favor. Me confirmem aí se vocês estão conseguindo visualizar o navegador, sim ou não. Só me confirmem aí, por favor, se vocês estão vendo o navegador. Não, sim, não, sim. Ou seja, uma parte está vendo, outra parte ainda não está vendo o navegador com o vídeo. Deixa eu colocar aqui, tá? Eu acho que hoje é esse aplicativozinho, viu? Porque olhando aqui minha internet tá de boa. Pronto. Agora é para vocês estarem me vendo. Eu acho que todo mundo agora está me vendo, tá? Eu vou compartilhar agora aqui para ver se vocês conseguem visualizar. E aí, conseguem visualizar agora? Agora sim, pelo menos quero vocês verem aí que é o navegador que, aliás, o programinha aqui que é complicado. Então, observa que o vídeo, ó, ele vai estar passando lá de boa. Então, assim, Érica, eu acho que foi algum errozinho na parte de você definir ou o tipo do arquivo ou o local do arquivo. Mas, ou então a estrutura que você deve ter utilizado a vídeo direto. Por exemplo, vamos voltar lá para o Sublime, só para vocês verem como é que ficaria. Então, Vanessa, primeiro o seguinte, suponhamos que você tem um vídeo WMA, então vídeo barra WMA, então MP4 é quando você for utilizar o MP4, mas se for outro tipo de vídeo, tá? Vamos voltar lá. Então aqui vocês já viram que funcionou, né? Digamos que eu vou apagar aqui novamente no Sublime, tá?
Eu vou abrir novamente a tag vídeo. Tá? E na tag vídeo eu vou colocar direto ele aqui, só para vocês verem como é que fica, tá? Eu espero que vocês estejam vendo aí o Sublime nesse momento. Então, eu vou colocar aqui, ó, vídeo, tá? Barra, aí vou colocar o arquivo .mp4. Tá, aqui não vai. Só uma curiosidade, viu? Ele caiu aqui, para mim mostrou que tinha caído a conexão e na verdade estava com internet. Hoje o bicho está solto com esse programa. Vamos lá. Então, ó, observe que ele não aceita que a gente coloque o type. Aliás, só uma curiosidade, tá? Vou colocar ele aqui fora, que eu acho que aqui ele vai. Vamos lá, type igual, abre aspas, aí eu vou colocar aqui, ó, vídeo, vamos ver se vai dar certo aqui. Vídeo barra mp4. Tá? Deixa eu ver logo lá se vai funcionar, porque, ó, deixa eu mostrar lá para vocês. Deixa eu compartilhar. Dessa forma, ele veio apenas como uma imagem. Ó. Se vocês observarem, ele pegou apenas a imagem. Ele não vai reproduzir o vídeo, tá? Ele não reproduz o vídeo. Então, assim, por via das dúvidas, tá, pessoal? Por via das dúvidas, eu aconselho que vocês usem aquele primeiro método, tá? De abrir a tag vídeo, definir a parte de control, ou seja, do controle, definir largura e altura, e dentro da tag vídeo você poder colocar aquele source e fazer o link do vídeo ali. Pelo menos, funciona lá. Deixa eu só verificar aqui. Deixa eu modificar mais uma coisinha aqui para ver se vai. Isso é meio teimoso, tá? Assim, eu sei que existe várias possibilidades de você fazer a mesma coisa. Essa aqui também não vai. Eu sei que existe várias possibilidades. Inclusive, às vezes eu até sou pego de surpresa. Por exemplo, até um aluno mesmo vem e diz, professor, eu coloquei dessa outra forma aqui. Então, a gente aprende também de outras maneiras. Eu, particularmente, vi que a forma mais ideal é essa. Mas deixa eu tentar aqui com outro ainda para ver se ele vai dar certo, tá? Ao invés de eu usar o de baixo, eu vou usar o de cima. Seria aquele lá do source. Tem para onde? Tá? Seria aqui o do source e, por exemplo, vou colocar aqui uma tag source. Da tag source, eu vou colocar lá o vídeo. Vamos lá. Barra, aí coloco o nome do arquivo, ponto. O tipo do arquivo, MP4, e o tipo dele, que é vídeo, barra, MP4. Professor, agora você não definiu, por exemplo, lá dentro da tag vídeo, largura e altura, tá? Uma observação, se a gente não definir a largura e altura, ele vai ser inserido de acordo com o tamanho do arquivo que você baixa. Então, se você baixa um arquivo grande, ele vai vir grande, tá? Inclusive, só antecipando aqui para vocês, mesmo colocando ele dessa maneira, se eu não colocar aqui o controls, ó, se eu não colocar o controls, ele não reproduziu lá, ó. É só verificar aqui. Ó. Quando coloco o controls, ele dá, ou seja, torna-se obrigatório a partezinha aqui do control, tá, pessoal? A largura e a altura, se você não quiser definir, não tem problema. Ele vai ser inserido, inclusive eu vou compartilhar agora com vocês, e vocês vão ver que, por exemplo, eu não defini largura e altura, então ele vai pegar o tamanho todo do vídeo, tá? Ele vai pegar o tamanho todo do vídeo, que seria, eu peguei, acho que é um vídeo muito grande, e ele ocupou a tela inteira do navegador, certo? Então, a forma mais adequada aí de você inserir um vídeo seria dessa maneira aí que vocês acabaram de ver, tá?
dentro do vídeo vocês utilizarem a tagzinha source. Ok, pessoal? Entendeu aí? Entenderam aí como é que faz para... Observe que tem aqui, ó, tá? Vou colocar lá. Alto. Olha lá. Tá vendo? Aí observe que o vídeo ele vai ficando de boa. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas aí, por favor? Eu tenho algum modo de deixar a imagem pesada, mais leve? Como é, Samuel? Repita aí novamente, tá bem baixinho, meu bichinho. Tem algum modo de fazer uma imagem pesada ficar mais leve? Tem uma forma que seria você diminuir o tamanho de reprodução dela, tá? Como, por exemplo, que a gente até fez agora há pouco. Esse vídeo tem uma resolução muito grande, tá? Então, nesse caso aqui, ó, dentro da tag vídeo, é só você vir aqui, ó, dizer que a largura dele vai ser X. Por exemplo, agora há pouco eu defini que vai ser 500 pixels de largura por 400 pixels de altura. Então, quer dizer, eu já deixo a reprodução mais leve também, Samuel. Posso fazer dessa maneira. Certo, Samuel? Porque, assim, o correto, lembra da... Acho que você até fez essa pergunta lá em relação à imagem, por exemplo, quando a imagem é muito grande e tal. Então, assim, o correto é que tanto a parte de interação, né, a parte de vídeo e imagem, ela seja reproduzida, ou melhor, ela seja produzida de acordo com o seu propósito. Então, por exemplo, lá na imagem, eu acho que até o Samuel perguntou, o professor tem como, por exemplo, pegar uma imagem e deixar ela menor? Tem. Agora, o correto é ir lá no Photoshop, como eu mostrei para vocês, cria uma imagem do tamanho que você vai precisar, tá? Dentro do seu site ou dentro do seu aplicativo, certo? E aí você já insere ela no tamanho correto. A mesma coisa é para o vídeo, por exemplo, se você vai produzir um vídeo, você tem que saber qual é a finalidade de uso daquele vídeo. Eu vou utilizar esse vídeo onde? Ele vai ser para uma plataforma de apps, ou seja, para ser visualizado só em aplicativo. Eu não vou fazer ele com a resolução, aliás, com o tamanho lá bem grande, né? Uma resolução muito grande, porque isso daí vai pesar. Então, eu tento reduzir para que eu possa visualizá-lo de uma maneira melhor, ou seja, que exija menos do app e da internet, tá? O YouTube, por exemplo, ele usa aquele recursozinho de você escolher a forma de reprodução de acordo com a velocidade da sua internet. Por exemplo, às vezes a internet não está rápida, aí você vai lá e diminui para 144, 320, 480 ou 720, por exemplo, que seria o HD. Então, para a gente fazer Até isso aqui, 1080, né? sim, até 1080, né? Então, quer dizer, no caso do YouTube, eles desenvolveram esse recurso de reprodução. Mas, assim, existe sim no JavaScript, tá? O que a gente chama de plugins, que são recursos que você pode inserir dentro do HTML para que haja essa possibilidade de reprodução em vários tamanhos. Ok? Vamos lá, pessoal, mais dúvidas? Agora entendi. É o que, Samuel? Agora eu entendi. Muito obrigada. Ah, tá. Isso, Laisa, exato. Laisa usa da mesma forma, tá? Caso você quer saber, pegando o link, né, do YouTube, né? Pode usar o search sem problema nenhum, tá? De você pegar um link e jogar ele dentro do SRC, lá dentro do search, que ele vai de boa. Só lembrando, né, que quando você coloca o link do YouTube e a pessoa vai reproduzir, ela vai reproduzir no YouTube direto, né?
Aí também corre o risco seguinte, suponhamos que aquele vídeo ele tenha sido tirado do ar, por exemplo. Tá? Tem alguns vídeos que, por exemplo, questão de direito de imagem, né? Um exemplo, a gente não pode pegar um filme e baixar, por exemplo, o filme ou copiar o filme e jogar no YouTube, como muita gente faz. Isso é ilegal, tá? Porque vem o direito de imagem. Então, os filmes que a gente consegue assistir no YouTube são ilegais. São pessoas que têm canais e pegam esses canais e vão jogando esses filmes. Só que tem um pequeno detalhe aí envolvido. Como existe muitas pessoas que são espertas no mundo, eles vão lá no Adobe Premiere, por exemplo, tá? Que inclusive vocês vão estudar o Adobe Premiere. E dentro do Adobe Premiere, ou o Sony Vegas, tá? Como vocês queiram. E lá, quem faz a edição, né? Vai lá e adiciona um filtro. Seria um filtro, por exemplo, uma película em cima do vídeo, do filme, para mudar as características do filme e o YouTube não perceba que se trate de um determinado filme, entendeu? É uma forma de esconder, por exemplo, um videozinho do, do, do sistema do YouTube, tá? Só um instantezinho aqui. Precisa... Vamos lá, pode continuar. Entendeu, não é, Liza? Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas aí, tá? Aproveitem para tirar as dúvidas de vocês, porque lá na hora da prova não pode ter dúvidas, tá? Vamos lá. Todo mundo lembra como colocar uma imagem, como inserir uma imagem no HTML. Hein, pessoal? Todo mundo lembra como inserir uma imagem no HTML. Então, vamos lá, né? Olha só, para inserir uma imagem é a coisa mais fácil do mundo, tá? Inclusive, eu vejo que eu particularmente considero como uma coisa simples, tá? Como uma coisa fácil, muito fácil. Mas eu vejo que não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm em compreenderem a questão de inserir uma imagem. Porque, ó, se você colocar aqui IMG, a primeira coisa que ele vai lhe dizer é aqui, ó, qual é o endereço que está em aqui. Então, por exemplo, eu vou aqui na pasta de vocês, inclusive vou até compartilhar a pasta de vocês para reexplicar essa questão da estrutura de pasta, né? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Pessoal, quando aparecer aí o navegador, por favor, me confirmem, tá? Aliás, o navegador não, o gerenciador de arquivos, a pasta da turma de vocês. Assim que aparecer, vocês me confirmem se vocês já estão vendo, sim ou não. E Samuel, o Google não consegue perceber todos, tá? Por causa disso, que as pessoas antes deixa eu ver aqui, que eu acho que tem alguém que tem dificuldade. Deixa eu ver aqui, viu? Só um instantezinho. Deixa eu ver se eu ajudo a Ângela aqui. Então, Samuel, o Google, aliás, o YouTube, na verdade, eles conseguem
tirar um monte de vídeos do ar, um monte de sites, aliás, um monte de vídeos de filmes no ar, tá? Isso daí eles conseguem fazer. Deixa eu só verificar aqui. Isso daí eles conseguem fazer muito. A questão é que são muitos. Não, Vanessa, era só ver se vocês estão vendo o gerenciador de arquivos, ou seja, a pasta com o nome segunda tarde e tal, os arquivos lá. Então, Samuel, o que é que acontece? O YouTube ele tira um monte de vídeos do ar diariamente. Só que é ele tirando e o pessoal colocando. Então, é uma briga de gato e rato, tá? É uma briga de gato e rato. Aí o pessoal vai lá, por exemplo, pega o vídeo, suponhamos, compra um vídeo, digamos assim, um filme, aí copia ele para o computador, leva para um programa de edição, aí vai lá, coloca um filtro. Esse filtro seria deixar, por exemplo, o filme mais escuro, mais claro, fazer alguma coisa desse tipo aí, ou seja, modificar o filme. E aí, na hora de postar, digamos, não vai ser o filme original que vai ser postado, é um vídeo qualquer, entendeu? Aí o YouTube faz a regrazinha dele de verificar os direitos de imagens, mas quando eles vão fazer essa análise, eles percebem que tem um filtro por cima. Então, quer dizer, por via das dúvidas, não é o filme original, né? Ou seja, não é o filme, digamos assim, né? Ou seja, não existe direito de imagem, ele deixa reproduzir, mas ele tira sim, muitas vezes, tá? É porque ele não vai informar a gente, né? Mas ele tira. Então, pessoal, olha só. O arquivo revisão, observe que ele está selecionado aqui, ó. Selecionei o arquivo revisão, tá? E as imagens de vocês estão dentro da pasta IMG. Então, só é vocês pensarem o seguinte: se eu estou aqui dentro da pasta segunda tarde, quais são os passos que eu vou ter que fazer para chegar até uma imagem tal? Primeira coisa, abrir a tag IMG. Então, abre a tag IMG. Então, por exemplo, segundo, eu tenho que saber qual é o nome do arquivo. Por exemplo, vai ser logo microcampo, digamos assim, tá? Então, vou primeiro copiar esse logo microcampo e quando eu paro o mouse, eu já sei que essa imagem é do tipo PNG. Então, são três coisas que eu tenho que saber. Qual é o nome da pasta onde a imagem está guardada, que é a pasta PNG, qual o nome do arquivo, tá? E qual é o tipo do arquivo. São três coisas que eu tenho que fazer. Então, indo lá para o Sublime, é só você usar esse mesmo passo, tá? Esses mesmos passos que a gente viu agora, e jogar aqui dentro do SRC, ou seja, dentro das aspasinhas aqui, tá? Então, todo mundo aí já consegue visualizar o Sublime, pessoal? Só para confirmar, tá? Porque como o aplicativo hoje está um caso sério, por isso que eu estou perguntando a vocês. Ok, ótimo. Então, ó, se eu perguntar a vocês aqui, primeira coisa que eu tenho que colocar aqui é o quê? Qual é a parte que eu tenho que definir aqui dentro do SRC? Pessoal, qual é o primeiro passo que eu tenho que definir aqui dentro do SRC? Vamos lá, me digam aí, qual é a primeira parte? Qual é o primeiro? A pasta, qual é o nome da pasta, Cauã? IMG, não é isso? Pronto. Então, eu vou lá, ó, IMG, barra. Qual é o segundo passo? Qual é o segundo passo agora? Caminho. Caminho a gente já colocou, viu, Samuel? Nome do arquivo, exatamente, ó. Ctrl V, nome do arquivo. E agora, qual é o terceiro passo que eu tenho que colocar? O tipo, né? Ou seja, o tipo do arquivo. Então, eu vou colocar lá, ó, ponto PNG, que é aquela minha imagem. Só isso. É a única coisa que eu tenho que colocar. Então, assim, eu não entendo qual é a dificuldade que as pessoas têm em colocar uma imagem no navegador. Sinceramente, não tenho. Olha lá, vou salvar. Aí, olha só, vou colocar uma outra forma aqui, tá? Ou uma outra forma de colocar a imagem aqui. Vou colocar aqui um BR, tá?
Eu vou colocar aqui uma IMG novamente. Digamos que eu queira pegar essa imagem da internet. Então, se eu quero pegar a imagem da internet, não precisa eu colocar mais a pasta IMG. Por exemplo, deixa eu pegar aqui só uma... Deixa eu pegar aqui, fazer uma pesquisa só rapidinho aqui de... Uma pesquisa aqui no Google por imagem, tá, pessoal? Só isso aqui, só um minutinho. Só para vocês verem como é. Então, ó, só uma informaçãozinha aqui. A Érica, pessoal, tá tendo um barulho aqui de uma maquita, porque é em uma casa aqui vizinho. Me acordaram às 7 horas da manhã, ontem e hoje, com essa bendita dessa maquita. Vamos lá, deixa eu copiar aqui, tá? Deixa eu ir aqui para o... Tá. Então, se eu quero o link, por exemplo, não precisa eu colocar outro caminho, ó. O link que eu peguei lá no Google, ó a garapinha aqui, ó. Ou seja, um link enorme, tá vendo, ó? Um linkzinho enorme aqui, ó. Então, isso aqui é só um link de uma imagem, tá? Eu vou salvar, ok? Vou salvar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar. Sim, eu ia falando e terminei mudando de assunto aqui. Estava conversando com a Érica, melhor, a Érica estava passando para mim, antes do início da aula, a respeito de, por exemplo, uma plataforma que ela estava utilizando para montar os códigos, né? E ela utilizou lá uma plataforma chamada de W3 School. Foi, Érica? Foi W3, Érica? Deixa eu só verificar aqui. Isso, W3 School. Esse W3 School é uma escola online. Aliás, na verdade é o seguinte: é mundial esse site aí, ele tem toda a parte do mundo, tá? E ele tem lá todo um tutorial, todas as aulas com todos os assuntos, tanto do HTML, quanto do CSS, quanto do JavaScript, e tem outras linguagens lá, tá? Mais na frente eu vou mostrar para vocês como usar ela, tá? Como usar a W3 School, inclusive o projeto de vocês eu vou até pedir para que seja feito com ela, porque fica uma coisa muito legal, muito bom, tá? Então eu vou deixar para mostrar para vocês mais à frente. Mas é muito legal. Então, se vocês observarem, eu inseri uma imagem, ou seja, a logo da Microcamp, tá? Através do processo normal, ou seja, quando a imagem está salva no computador, tá? E coloquei aqui uma imagem do HTML5 de um link que eu peguei lá no Google. Observa que eu consigo fazer exatamente as mesmas coisas que eu faço com a imagem do arquivo. Só tem que pensar o seguinte: suponhamos que eu coloco uma imagem web no meu site e o site que eu peguei essa imagem, ela mudou o link, ela tirou a imagem e ferrou com você. Então, quer dizer, já desestruturou você, porque a imagem que aparecia, ela passa a não aparecer mais. Então, tem que ter um certo cuidadozinho aí, tá? Então, seria as possibilidades de vocês inserirem uma imagem. Ou uma imagem normal, que é o da linha 11, que é quando você já tem ela salva no computador. E o da linha 13, quando a gente coloca aqui o link, tá? Um link enorme aí, por sinal, que ele abre também a imagem. Aí quem diz é vocês. Ok? Pessoal, entenderam aí como inserir a imagem? Hein, pessoal? Todos entenderam aí a parte de inserir uma imagem? Hein, pessoal? Vamos lá, interajam aí, viu? Por favor, viu?
E aí, pessoal, vamos lá. Vocês têm mais dúvidas aí para a gente tirar? Deixa eu ver quem ainda não perguntou nada. Breno, você não perguntou nada. Vitória também não perguntou nada. Micael também não perguntou nada. Juliana também não perguntou nada. Vamos lá? Aproveitem, viu? Exatamente, Vanessa. Vocês vão ter 1 hora para fazer a prova. Eu ainda vou dar uma colher de chá para vocês. Como tem a parte prática, a parte teórica vai ser 1 hora para vocês responderem. E a parte prática, eu vou dar até o final do dia para vocês enviarem para mim. Tá? Tá muito grande, Samuel, o mesmo link aí. E aí, pessoal, posso continuar? Inclusive, pessoal, ó, eu aconselho que quando vocês forem fazer a prova depois de 1 hora será fechada, tá? Então, suponhamos, professor, eu estou fazendo a prova fechou aqui, porque passou de 1 hora. Pô, só para ajudar vocês aí, o que é que eu digo? Na parte prática, pega o celular de vocês, tira uma foto ou tira um print, tá? Para vocês fazerem a parte prática. A parte prática, basicamente, eu vou dar para vocês uma imagem do que eu quero que vocês façam no HTML. Só isso. Exatamente, então, a parte prática será enviada para o meu e-mail. Vamos lá, pessoal. Aproveitem aí, por favor, para tirarem dúvidas, tá? Todo mundo já tirou as dúvidas. Eu sei que só quem não tirou foi essas pessoas que eu falei. Vitória. E você vai enviar a página. Você não vai salvar a página, né, como HTML, aí você envia o arquivozinho da página, só isso. Vai aparecer já já, viu, Samuel? Por enquanto, eu estou compartilhando só a minha câmera. E aí, pessoal, tranquilo? Podemos começar a prova ou vocês querem mais dicas? Eu digo a vocês, quanto mais vocês perguntam, melhor para vocês, né? Já teve provas de os alunos perguntarem e quando eles foram perguntando, quando eles menos esperaram, eu tinha respondido a prova quase toda. E aí, pessoal, ninguém mais? Posso começar? Sim, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Isso, tá vendo aí? As dúvidas começam a aparecer. Então, ó, a Liza colocou como fazer com que o campo tenha exigência do arroba, por exemplo. Então, é o tipo de dados, Liza. No tipo de dados, ó, deixa eu ir aqui abaixo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui um BRzinho. Digamos que eu coloco aqui um label. Aliás, vou fazer diferente aqui, tá? Vou colocar aqui uma tag P. Dentro dessa tag P eu vou colocar aqui, ó, e-mail, 2 pontos. Aí agora aqui eu coloco input, tá? Aí, Eliza, o segredo tá aqui, ó, no type, tá? Ó, se você quer inserir um e-mail
e você quer fazer com que o campo e-mail ele seja obrigatório, ou seja, tenha que seguir a regrazinha do e-mail, aí você coloca aqui, ó, e-mail, tá? Então, o tipo é e-mail. Por exemplo, o nome, eu vou só repetir aqui e-mail, tá? Só para não deixar em branco. Pronto, só isso. É só fazer isso daqui, Laís. Colocou isso daqui, o campo ele já torna-se obrigatório. Por exemplo, se eu vim aqui agora e colocar... Deixa eu ver aqui, viu? Vou colocar aqui um P, novamente. E eu vou colocar um site, tá? 2 pontos. Aí aqui eu vou colocar um input. Aí qual é o tipo do valor que será inserido nesse campo? Site, por exemplo. Colocou o site, colocou o site, aqui, repetir site. Pronto, quer dizer que ele vai ter que ter o www, ele vai ter que ter o ponto, vai ter que ter toda a estruturazinha. Se eu quero apenas enviar, então eu vou criar aqui um input do tipo submit, ó, submit, acho que é assim, o B é mudo. Vamos lá, submit, o nome eu vou colocar aqui só enviar, um exemplo, e aqui value, vou colocar aqui enviar. Salvei aqui, deixa eu verificar lá, ou melhor, vamos verificar como é que vai funcionar. Vanessa, ID, lembra que nós vimos a respeito, deixa eu compartilhar aqui, daqui a pouco eu já explico essa parte para vocês, tá? Ó, todo mundo aí está vendo o navegador, pessoal? Só para saber. Bem, pessoal, todos estão visualizando o navegador. Já respondo, tá? O que é um ID? Samuel, type é tipo, cara. Ok, vamos lá. Então, suponhamos que aqui eu coloco um nome qualquer, aqui eu também coloco um valor qualquer. Quando eu clico em enviar, ele não vai, tá? Porque ele não está num padrão. Ah, teve um errozinho aqui, só um minutinho, tá? Eu não coloquei um form aqui, por isso que ele não enviou aqui. Só um minutinho aqui. Ó, quando eu clico em enviar, observe que ele diz lá, inclua o arroba no endereço de e-mail. Então, eu já sei que tem que ter o arroba, por exemplo. O arroba, na verdade, é a principal característica. Quando eu clico em enviar, ó, ele foi aqui, só o site ali que não funcionou. Mas o site ele vai aceitar ele como tipo. Observe que ele até já tinha sugerido, por exemplo, o sitezinho aqui. Tá? Então, teria que ser nesse intuito aí. Certo? Ok, Liza, entendeu? Vamos lá. Aí a Vanessa perguntou o que é um ID, tá? ID vem identificação. Esse é o intuito de um ID. Então, digamos, tá? Digamos que eu vou aqui acima, ó. Aqui dentro do headerzinho, eu vou colocar aqui, por exemplo, um style e a gente só usa, pessoal, dentro do CSS, tá? Vou apagar aqui essa parte. Beleza. Para a gente criar um ID, eu tenho que começar com o joguinho da velha, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, form, um exemplo. Poderia ser qualquer nome, tá? Vou abrir aqui um colchetes e eu vou dizer, por exemplo, que esse formulário vai ter um background color orange, por exemplo, tá? Lá. Eu vou dizer que a cor, color, ou seja, do texto, ele vai ser uma cor white. White. Eu posso dizer que a font size
seja o tamanho da fonte, vai ser 1.5 em, um exemplo, tá? Vou apenas informar isso daqui. E lá abaixo, ó, lá abaixo, aí eu venho aqui, ó, dentro do form, coloca aqui, ó, ID, teclo Enter. Qual é o nome da ID, pessoal? Alguém lembra aí? Alguém pode me falar qual vai ser o nome da ID? Hein, pessoal? Qual é o nome da ID? Exatamente. Quem foi? Cauã, né? Então, o nome da ID é form, ó. Então, quer dizer, dentro do CSS, eu simplesmente defini um ID com o nome de form, eu defini qual é o comportamento que a ID vai sofrer, tá? E eu simplesmente apliquei ID dentro do formulário, ó. ID é igual, entre aspas, form. Apenas isso daqui, ó. Então, lá no navegador, que nós vamos ver agora, deixa eu colocar aqui para vocês. Observa aí que ele já ficou com o navegador, ou melhor, se vocês já estiverem vendo aí o navegador, observa que ficou o tamanho da letra 1 tá? E que ficou com um background do fundo laranja. Basicamente isso. Então, a ID ela serve para que você possa formatar um determinado conteúdo aí. Ok? Entendeu, Vanessa? E que dentro dessa ID, por exemplo, ó, deixa eu... Ó, é só um exemplo, né? Só um exemplo. Você poderia, por exemplo, definir que a largura dele vai ser de 400 px e a altura também será de 400 px. Olha lá. Deixa eu ver aqui como foi que ele ficou, tá? Deixa eu diminuir a altura, ficou demais aqui. Vou colocar aqui uns 200. Deixa eu ver aqui qual foi a mensagem. Beleza. Deixa eu só fazer o teste aqui, só vou mostrar para vocês. Fazer outro negócio aqui. Vou colocar um padding left, vou colocar aqui de 20%. Tá? Funcionou do jeito que eu queria, não. Vou colocar aqui de 10, aliás, vou colocar de 5. Fazer umas coisinhas aqui, tá? Fazendo aqui, eu já mostro para vocês o resultado. Eu ainda aconselho, por exemplo, aqui abaixo, para ficar até mais fácil de se trabalhar, abaixo aqui eu vou colocar uma div, ó, só para empurrar. Aliás, deixa eu explicar para vocês logo aqui o que é que eu estou fazendo, fica mais fácil. Olha só, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, ó, basicamente, quando eu defini lá o pad, um exemplo, foi só empurrar o nome e-mail, o nome senha e o nome enviar para distanciar ele da borda, porque ele estava muito colado na borda, tá?
Então, basicamente, foi o que eu fiz colocando aquele pad. Aí, o que é que acontece aqui? Deixa eu ver aqui a prova. Eita, Cauã. Então, vamos lá, né? Então, vamos fazer a prova aqui, porque senão a gente prossegue aqui e atrasa vocês, certo? Eu ia só mostrar outro negócio ali, mas isso daí vai atrasar bastante vocês aí. Vamos fazer a prova, pessoal, já que vocês já têm outros compromissos aí. Vamos lá, né? Então, deixa eu só disponibilizar aqui para vocês e eu já libero vocês, tá? Só um minutinho. Pessoal, o link já está disponível lá, tá? No grupo. Então, quem quiser sair já pode sair, está liberado. A prova vai estar liberada para vocês responderem até 5h20, ok? A parte teórica, tá? A parte prática, que é a questão 9, tá, pessoal? Vocês têm até o final do dia para fazer. Então, lembrando, tira um print da parte prática para ficar mais fácil de vocês fazerem depois. Beleza? Ok? Então, estão liberados. Boa sorte. Vão com Deus, tá? Quem quiser sair da sala aí, pode sair.